Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre preços da soja orgânica usada na ração do gado e também na fabricação de leite de soja. Vamos falar sobre um caso de peste suína clássica no Brasil. Vamos falar sobre o preço do ovo branco e o ovo vermelho. E vamos comentar sobre o mercado do boi gordo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre os preços da soja orgânica usada na ração do gado e também na fabricação de leite de soja lá nos Estados Unidos. E esses preços atingiram níveis recordes, uma vez que as importações que compõem a maior parte da oferta do país diminuíram, provocando aumento nos valores dos alimentos, incluindo o frango criado organicamente. A soja e os produtos orgânicos mais caros estão impulsionando a inflação dos alimentos em um momento em que os consumidores estão ansiosos para comer melhor e se concentrar na saúde durante a pandemia de Covid-19. O setor de alimentos orgânicos dos Estados Unidos, que tem aí um valor de 56 bilhões de dólares, também está estudando contra a escassez de contêineres e um mercado de trabalho apertadíssimo, já que os preços globais dos alimentos atingiram preços máximos nesses últimos 10 anos. Os produtores de frango orgânico, eles estão cortando despesas corporativas para compensar os altos custos com ração e lutando para obter safras produzidas nos Estados Unidos em vez de no exterior. Os Estados Unidos importam cerca de 70% da sua soja orgânica, isso de acordo com estimativas do setor. E a produção orgânica dos Estados Unidos não aumentou o suficiente para acompanhar o ritmo de crescimento da demanda. As importações norte-americanas de soja orgânica caíram 18% de setembro de 2020 a agosto de 2021 para cerca de 240 mil toneladas, isso de acordo com dados do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os embarques despencaram 30% da Argentina, que é o maior fornecedor dos Estados Unidos. E agora você vai ficar com o comentário de Tainá Drugovic. Ela é zootecnista e analista da Scott Consultoria, e ela vai falar sobre o mercado do boi gordo. Confira. Olá pessoal, eu sou Tainá Drugovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje faremos um giro com as últimas novidades do mercado de reposição. Em função da pressão de baixa do lado do mercado do boi gordo, as cotações estão pressionadas no mercado de reposição. No entanto, o volume de negócios concretizados foi mínimo na última semana. Segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, considerando a média de todas as regiões monitoradas, entre machos e fêmeas, anelorados e mestiços, houve uma queda de 0,4% na comparação semanal. E essas quedas foram puxadas especialmente pelos machos. Considerando aí a média de todas as categorias, a queda foi de 0,5% frente ao recuo de 0,2% na média das categorias das fêmeas aneloradas e mestiças. Por hora, a atual conjuntura do mercado do boi gordo, somada à demanda mais contida dos recriadores, deve manter as cotações pressionadas nos próximos dias. Contudo, a chuva já caindo em alguns estados traz uma expectativa de melhora na capacidade de suporte das pastagens em médio prazo, o que pode destravar e dar ritmo no mercado de reposição. Por hoje é só. Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima. E agora vamos falar sobre um caso de peste suína clássica aqui no Brasil. O Brasil notificou a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, sobre um caso de peste suína clássica no Brasil, o que não ocorria desde novembro de 2019. A doença ela foi diagnosticada no dia 14 de setembro em um animal de uma produção de fundo de quintal lá no Ceará. O exame foi feito pelo Laboratório Federal de Defensa Agropecuária de Minas Gerais e, nesse comunicado, a OIE disse que o governo brasileiro ressaltou que o Ceará não faz parte
da zona livre de peste suína clássica do Brasil e que existem restrições para a circulação de animais e produtos entre os estados e áreas consideradas livres da doença. A peste suína clássica ela é diferente da variante peste suína africana, doença que ressurgiu nas Américas agora em meados deste ano, em casos identificados na República Dominicana e também no Haiti. Até o momento não existe registros dessa doença em outros países do continente. Considerada mais grave que a variante clássica, a peste suína africana não tem cura. A doença foi responsável por dizimar quase metade do rebanho de suínos da China entre 2018 e 2019. E agora eu vou conversar com Marcos Gaio. O Marcos Gaio, ele é agrônomo, diretor de operações de negócios da Yara. E nós vamos falar sobre as estratégias de crescimento da Yara ao longo desses últimos anos. Marcos Gaia, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar sobre um tema interessante e para falar também sobre a Yara, que é uma das importantes empresas que está no ramo aí principalmente da agricultura já uma longa estrada, né? Tudo bem, Gaio? Tudo bem, Antônio. Bom dia a você, bom dia aos seus ouvintes. É um prazer muito grande poder estar aqui participando do seu programa e poder falar um pouquinho sobre a trajetória da Yara, os planos da Yara e como a Yara vem operando no mercado brasileiro nesses últimos anos. Bom, Marcos Gaia, de maneira geral, a gente sabe que o setor agropecuário brasileiro é um setor que vem segurando as pontas da economia brasileira, vem garantindo comida para o povo brasileiro e vem dando também sustentabilidade para uma série de países para não ter problema com alimentação. E é óbvio que, dentro desse contexto, as empresas fazem parte importante desse processo produtivo. Como é que está a Yara hoje dentro desse contexto, não só em nível Brasil, mas em nível mundial também? Bom, eu começo respondendo a sua pergunta, dizendo qual é o nosso slogan, né? E o slogan da Yara é agricultura é a nossa vida. Então, isso significa, de uma maneira bem sucinta, dizer que nós estamos 100% envolvidos com a agricultura no Brasil. A Yara é uma empresa nipo-brasileira, ela é brasileira, entretanto os seus sócios, os acionistas, são empresas japonesas. Ela está no mercado brasileiro há 56 anos, tem uma trajetória de muito sucesso no mercado e hoje nós estamos crescendo de maneira bem significativa, fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido pela empresa nos últimos anos. Nós temos investido montantes muito altos de recursos para o crescimento da empresa, tanto na área de pesquisa, na área de desenvolvimento, na área de inovação, trabalhando com novas moléculas, com novas misturas e novas formulações, exatamente para prover ao agricultor brasileiro soluções no controle de pragas nas suas lavouras, de doenças nas suas lavouras e controle de ervas daninhas nessas lavouras que nós temos pelo Brasil afora. Então, nós nos sentimos muito orgulhosos de fazer parte desse cenário tão positivo, como você mencionou, da agricultura brasileira, que vem sustentando o país, que representa, dentro do nosso PIB, algo em torno de 30%, e a Yara como um personagem, como um participante muito importante desse cenário que nós vivemos hoje. Bom, é óbvio que basicamente todas as empresas têm um forte dentro da sua atuação. Qual é o forte da Yara hoje? O forte da Yara hoje é a inovação. Nós somos uma empresa que busca trazer coisas novas para o mercado a cada ano. Você já deve ter entrevistado outras pessoas e deve saber muito bem que para buscar inovação no mercado de agroquímicos, de defensivos agrícolas, não é algo muito fácil. O mercado ele está repleto de grandes produtos e trazer algo novo, algo com uma tecnologia nova, é sempre um desafio muito grande para a nossa indústria. Por termos uma forte conexão com as indústrias japonesas, nós temos uma vantagem competitiva muito grande, que é o acesso a essas novas moléculas, a essa inovação que vem do Japão. O Japão é hoje o país que mais inventa, que mais produz novas moléculas
para o uso na química dos defensivos agrícolas. E, portanto, a Ihara, como o braço dessas empresas japonesas no Brasil, nós temos esse privilégio de poder acessar essas moléculas basicamente em primeira mão. Então, com essa questão da inovação, nós podemos, nos últimos anos, lançar novos produtos, em torno de 25 produtos novos nós lançamos entre 2019 até a data de hoje, e temos outros produtos a serem lançados em 2022 e 2023 e no futuro. Então, para sumarizar isso, a inovação é o nosso forte e a nossa presença na agricultura é o ar que nós respiramos. Então, eu diria que nós continuamos contribuindo para o crescimento da agricultura através dessas novas tecnologias que nós colocamos no mercado. Bom, hoje o Brasil, todo mundo sabe que o Brasil é uma potência dentro do agro e principalmente na agricultura. E hoje o nosso portfólio é fruta, é hortaliça, é soja, é milho, é cana, é girassol. Enfim, nós temos uma variedade enorme de culturas aqui no nosso país que compõem esse cenário agrícola brasileiro. A Ihara atua com quais, vamos dizer assim, com quais variedades? Milho, soja, trigo, arroz, feijão? Como é que está a Ihara dentro desse contexto? Muito boa pergunta, porque isso me dá a chance de explicar um pouquinho da trajetória da Ihara. Lá atrás, no passado, a Ihara era muito conhecida como uma empresa dedicada à área dos hortifrutis, né? Sim. Ou seja, produtos da área de hortaliças, frutas, legumes e coisas dessa natureza. Com o passar dos anos, a Ihara pôde se desenvolver e começar a acessar novos mercados, novas culturas, o café, os citros, o eucalipto, e a soja, o milho, o algodão. E hoje, eu posso dizer para você que a Ihara está presente em mais de 100 cultivos diferentes no Brasil. Entretanto, a soja, logicamente, é o nosso carro-chefe, é o mercado, a cultura que mais representa em termos de importância econômica para a empresa, seguido da cana-de-açúcar, do milho, do algodão, do café, dos citros e dos frutas e vegetais. Então, uma coisa muito interessante da Ihara é que a Ihara não tem essa distinção de ir ou não ir em algumas culturas. Não, ela vai em todas as culturas, em todas as cidades, em todas as regiões agrícolas do país. Nosso objetivo é ter uma capilaridade muito grande no mercado brasileiro e presente em cada, vamos chamar assim, rincão desse país, né? E para fazer isso, nós temos um portfólio muito rico de produtos que eu posso comentar na sequência. Bom, eu sou da época ainda que era Ihara Brás. E olha que faz. Não é que eu seja velho, não, é que eu comecei cedo, certo? Eu me lembro da Ihara Brás e tinha uma série de produtos altamente, vamos dizer assim, importantes para culturas brasileiras, principalmente feijão, que era popularmente muito plantado, principalmente aqui na região centro-oeste, na época do desbravamento, vamos dizer assim, do começo aqui da região centro-oeste. Então eu tenho uma admiração muito grande pela Ihara, porque é uma empresa antiga que vem segurando as pontas já há muitos anos, passando aí por altos e baixos da economia brasileira e estando aí entre as tops do setor agropecuário nacional. Isso, para mim, é muito importante e isso valoriza demais o trabalho de vocês. Eu parabenizo a Ihara, parabenizo você, Marcos, por estar à frente aí da direção de operações e negócios da Ihara, e as portas do nosso programa sempre estarão abertas aí para quando vocês precisarem, tiver uma novidade, nós estamos aqui para atendê-los, ok? Eu agradeço muito a sua presença. Ok, Antônio, muito obrigado pela oportunidade. Uma vez mais, eu quero deixar a mensagem de que a Ihara está junto do agricultor. Nós queremos estar cada vez mais próximos do agricultor, oferecendo a nossa linha de produtos, oferecendo as nossas soluções, inovando no campo e trazendo cada vez mais soluções que vão ajudar aos nossos clientes, aos agricultores, a produzir mais soja, milho, algodão, café, cana, enfim, para alimentar o mundo. O Brasil é essa potência agrícola que você mencionou e nós queremos ser parte dessa potência, contribuindo de maneira significativa para o crescimento do negócio a nível Brasil. Tá, okay, muito obrigado, um prazer muito grande. Um abraço, Gaia, obrigado. Um abraço, bom trabalho. Obrigado. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o preço do ovo branco e do ovo vermelho e também sobre o mercado do boi gordo. É um minutinho só, nós voltamos já.
fazer enquanto busca o tão sonhado diploma de curso superior? Viver só no seu quadrado ou explorar outros pontos de vista? Esperar pelo futuro ou viver o presente ao máximo? Na PUC você pode muito mais, porque a PUC não garante só um diploma reconhecido no mundo todo, mas um mundo de possibilidades. Viva a experiência de ser PUC. Faça o vestibular social e estude com bolsa de 50%. PUC Goiás, uma experiência de vida. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. O Hemocentro precisa de doadores de sangue O negativo. Doações de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia, mediante agendamento pelo telefone 0800 642 0457. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre água. Está precisando de água na sua propriedade? A Europoços Artesianos tem a solução. Ela é uma empresa especializada em perfuração de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, ela presta um serviço excelente, atendimento, também executa todos os serviços com responsabilidade e segurança. Ela utiliza equipamentos de última geração, com a mais alta tecnologia, com perfurações de poços de até 400 metros de profundidade, com qualidade e rapidez, ela faz perfurações em até 24 horas. Pode confiar na Europoços Artesianos. Essa eu conheço e indico. A Europoços Artesianos atende em todo o estado de Goiás. E agora vamos falar sobre o preço do ovo branco e ovo vermelho. Em novo reajuste, preço do ovo branco se aproxima de um recorde nominal e, como destaca o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA. E segundo o CEPEA, as cotações dos ovos brancos subiram pela segunda semana consecutiva, se aproximando do recorde nominal registrado em fevereiro. Para os colaboradores, essa tal valorização ela foi influenciada pela oferta restrita de ovos maiores e pela maior demanda do consumidor final devido ao recebimento dos salários no início do mês de outubro. Para a retirada lá em Bastos, no estado de São Paulo, o preço da caixa com 30 dúzias de ovos brancos tipo extra subiu 3,8% entre 30 de setembro e 7 de outubro, fechando a R$ 128,00 na semana passada, patamar próximo do recorde nominal de R$ 131,00, registrado em 19 de fevereiro. Lá em Bastos, também no estado de São Paulo, o ovo vermelho, tipo extra, fechou a R$ 134,00 a caixa no último dia 7, alta de 3,7% em apenas 7 dias. E agora eu vou conversar com o Iberville Neto. O Iberville Neto, ele é zootecnista e analista da Scott Consultoria, e nós vamos falar sobre um tema interessante, um tema que está pegando fogo aí no mercado pecuário, que é o mercado do boi gordo. Iberville Neto, muito bom dia, obrigado mais uma vez aí pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema que está deixando muito pecuarista de cabelo em pé, né? Bom dia, Toninho. Bom dia a todos. Exatamente. O mercado do boi gordo ele tem trabalhado bem pressionado nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Depois daquele incidente dos casos atípicos de vaca louca, que já foi definido como resolvido pela Organização Mundial de Saúde Animal, mas gerou as suspensões da carne brasileira, do envio da carne brasileira, e agora tem se refletido no mercado nas últimas semanas e continua o mercado do boi gordo sendo testado pela indústria e um nível de incerteza bem alto. Então isso tem pressionado as cotações dos animais terminados e mantido o mercado de reposição em banho-maria. Pois é, e o que a gente observa é o seguinte, tem um conjunto de fatores
jogando contra o mercado do boi gordo. Primeiro, a situação econômica do país. Nós estamos aí com mais de 40 milhões de pessoas passando um problema sério financeiro. É óbvio que o consumo cai, o consumo não cresce. Nós temos aí talvez um represamento de carne em frigoríficos também, que parece que está meio complicado. E o mercado mundial, as grandes potências, parece que estão passando aí por um perrengue meio danado, né? Isso, esse cenário todo, turbulência no mercado doméstico, no mercado internacional também. Então, isso tudo tem mantido o nível de consumo melhorando quando a gente considera os últimos meses, pensando agora no consumo doméstico, ele tem melhorado, mas ainda não é o nível de consumo que nós gostaríamos, não é o nível de consumo que foi observado há alguns anos. Nós, inclusive, vínhamos em um momento de recuperação após a crise ali de 15 a 16, 17, aquele período todo, nós vínhamos em recuperação. 2019 já vínhamos com um cenário mais promissor, e aí em 2020 a pandemia chegou, pegou todo mundo de surpresa e virou o cenário de cabeça para baixo. Então, o que nos ajudou a segurar as pontas no mercado pecuário foi realmente a oferta de boiadas, que trabalhou muito curto em 2020 e 2021 tem sido ainda menor. No momento atual, nós temos a situação de gado de confinamento. Essa chegada de gado de confinamento acaba sendo intensificada pelas chuvas e no momento no qual a China está fora das compras. Então, isso tem realmente feito com que os preços cedam aí, e todo mundo segue na expectativa de que a China volte a comprar. E a volta da China, passado um período de acomodação aí dessa oferta de animais confinados, se ela encontrar um momento de pastagens já melhores, que as chuvas já começaram a voltar, essas chuvas por um lado atrapalham o confinamento, por outro elas já dão mais tranquilidade para o pecuarista de pastagem, é possível que o mercado do boi gordo retome a firmeza e trabalhe até com valorizações, mas realmente o cenário depende da situação da China. E eu vejo também da seguinte maneira, Iberville. Realmente existe um monte de animal aí confinado, represado em confinamento, que já está estourando para sair. E isso é uma boa para o frigorífico, porque ele pode pressionar esse preço e segurar esse preço lá embaixo e até cair um pouco. Você bem sabe disso, as próprias cotações, o boletim da Scott, quando ela publica isso basicamente quase todo dia, você olha lá, a setinha vermelha, a maioria está tudo para baixo, né? Então, eu acho que é um momento que o pecuarista não deve assim ficar muito feliz, não, porque eu enxergo e estou vendo o seguinte: essa quantidade de boi que está represada agora, pode ter certeza absoluta. O preço da roupa pode até melhorar, mas eu acho que é a partir desse momento que acabar animal de confinamento. Não, sem dúvida, Toninho. Essa expectativa aqui, ela é passada esse período dessa oferta de confinamento, que as chuvas acabam gerando um pouco de venda, mas como os frigoríficos estão trabalhando com abates mais reduzidos, isso já é o suficiente para manter essa pressão de baixa. Então, esse cenário que eu comentei um pouco mais firme, relacionado à demanda de final de ano, que é um período de melhor consumo, e isso seria passada essa oferta de confinamento que, infelizmente, pensando no pecuarista, em quem tem gado para vender, ela segue boa e segue com possibilidade ainda de continuar por mais algumas semanas. Então é algo que deve continuar incomodando do ponto de vista de precificação, junto com a demanda da China, né? A ausência da demanda da China nesse momento. Eu tenho comentado muito nos programas de rádio que a gente tem, e às vezes até aqui na televisão também, e dizendo o seguinte: fique esperto com a China, porque se ela cutucar o pé no freio, é como se estiver num ônibus lotado, vai todo mundo para cima do motorista. Porque aquela freia, e realmente é o que aconteceu. E se nós estamos vendo aí a China com problema sério de energia, está com problema aí de fertilizante, produto químico aí também está complicando o meio de campo. Então a China é uma pedra meio grande dentro do sapato da maioria dos países, né? Isso, exatamente. A China, essa questão energética da China, ela tem afetado a produção de fertilizantes, que por sua vez encarece o custo de produção mundo afora,
é que nós viemos em uma fase de preços atrativos que suportam um pouco esse aumento de custos. É um pouquinho de gordura, né? Isso, nós viemos com essa gordura. Agora, se nós tivéssemos uma fase menos positiva de preços de commodities, muito provavelmente isso teria um efeito rebote, né? Que essa menor disponibilidade elevando custos, seja por produtos químicos, seja por fertilizantes, isso geraria provavelmente uma redução ou do uso desses produtos ou até uma redução diária, dependendo da cultura, e resultando em um aumento de custos no ciclo seguinte, né? Mas eu acredito que dentro a questão de custos e receitas não vai ser um impeditivo para esse plantio, para essa produção. A questão realmente é a disponibilidade mesmo de insumo em alguma região. E um outro ponto que me deixa muito preocupado também, eu acho que tem um velho ditado que diz assim, há mal que vem para bem. Então essa pandemia, essa situação que nós estamos vivendo hoje, essa situação de mercado, essa indefinição, faz com que o pecuarista, que ainda é um setor meio assim, vamos dizer, que não se conversa muito, o pecuarista está muito ligado a só preço de arroba, que ele comece a se profissionalizar, comece a passar para o papel, ver como é que está a situação, vamos aumentar a nossa lotação, vamos começar a ficar com o animal um ano e 2, 3 meses só na nossa fazenda, porque aquela imagem que nós tínhamos aí de 5, 10 anos para trás, quem continuar vai quebrar. A gente costuma dar essa indicação também, realmente, o pecuarista ele tem que se profissionalizar, a velocidade de profissionalização da pecuária ela tem aumentado, mas quando a gente compara com a agricultura, o agricultor não coloca semente no chão se não tiver o pacote tecnológico. O pecuarista ele tem uma possibilidade de manter esse gado em engorda ali numa pastagem por mais tempo. O ciclo, a forma como os custos recaem sobre a produção na pecuária é diferente. Então, essa pastagem ela vai depreciando ao longo dos anos. Ela é algo mais difícil, mais difícil de ser notado, de ser computado. É diferente de uma agricultura que uma quebra de safra, o agricultor na hora já pode ter a sua atividade inviabilizada economicamente. Então, esse é um ponto que permite que o pecuarista trabalhe de maneira mais extensiva ou se profissionalize menos. Mas isso aí deveria ser visto como uma vantagem. Ou seja, eu tenho mais tempo para colocar a casa em ordem e não como uma muleta para falar, eu vou continuar assim. Então, é uma indicação aí que nós estamos completamente de acordo. Não é usar qualquer tecnologia, passou um vendedor na porta da fazenda, entrar e colocar, né? Mas avaliando resultados, fazendo testes e intensificando o seu sistema, porque quem tem mais gordura passa melhor pelos momentos difíceis que eles invariavelmente aparecem. Infelizmente, nós estamos em um exemplo. Verdade. Bom, eu conversei com a Iberville Neto. Iberville Neto é analista da Scott Consultoria, uma das mais importantes consultorias aqui do nosso país e, quiçá, aí do mundo. Iberville Neto, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Essa conversa foi excelente, muito boa e eu espero trazê-lo mais vezes aqui. Muito obrigado. Estamos à disposição. Muito obrigado e um abraço a todos. Falou. Tchau, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. A ironia é a expressão mais perfeita do pensamento. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje, a partir das 3h45 da tarde, tem Paris Saint-Germain e RB Leipzig, pela Liga dos Campeões da Europa. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.